Preso em uma ilha deserta, o presidente de uma grande empresa encontrou um enorme navio de cruzeiro naufragado, e ele transformou isso em uma oportunidade de sobrevivência, ganhar dinheiro e salvar a sua tripulação. O filme de hoje se chama A Ilha, de 2018. O mundo todo está abalado com a notícia de um meteoro que saiu do curso e está voando em direção à Terra a uma velocidade gigantesca. Enquanto isso, o Ma e o seu irmão mais novo, Xiao, estão viajando juntos com os funcionários da empresa como parte de um evento de formação de equipes. Na viagem, o Ma leva um bilhete de loteria com ele, na esperança de finalmente ficar rico e conquistar o coração da bela colega de trabalho dele que se chama Shen. A equipe se reúne no transporte marítimo de cores vivas que os levará ao local da construção da equipe. Eles partiram assim que o presidente da empresa, que se chama Zeng, chegou. Ele nem ligou muito para os funcionários. Tanto Ma quanto Xiao estavam atrasados e precisam correr atrás do transporte até que o presidente os deixe entrar. No barco, eles são apresentados ao Dick, que começou a se apresentar aos passageiros com muito entusiasmo. Ele é interrompido pelo assistente do presidente da empresa e passa a palavra ao Zeng. O chefe informa a equipe que, devido ao aumento do estoque, o salário de cada funcionário aumentará em 10%. A euforia dessa notícia é interrompida pelo entusiasmo do Ma. O homem descobriu que acabou de ganhar 60 milhões de yuans na loteria. Ele começa a correr pelo local e cantar músicas e todos os presentes decidem que o homem está muito feliz com o aumento de salário. Mas a alegria de todos se transforma em pânico quando percebem uma gigantesca onda vindo na direção deles. O motorista diz apavorado aos passageiros para eles colocarem seus coletes salva-vidas e se prepararem para atravessar essa onda. Para complicar ainda mais as coisas, o grande tsunami é acompanhado por um navio de carga que estava em chamas, e graças aos esforços do Dick, eles conseguem evitar uma colisão, mas eles afundaram. Momentos depois, eles olham pela janela e conseguem ver uma gigantesca baleia nadando perto deles. O ônibus foi jogado para uma direção desconhecida, então no final da tarde, o barco atingiu uma costa rochosa. Os passageiros chocados tentam se recuperar do terrível acidente. Os lamentos e pedidos de ajuda das mulheres são ouvidos por toda parte. O Ma recupera a consciência e fica aliviado ao descobrir que ele conseguiu ficar com um bilhete de loteria premiado. Pelo menos ele tá rico. Ele entra na selva tentando encontrar a sua amada Shen entre os passageiros. Ele escuta a garota gritando à distância e descobre que a sua perna estava presa em uma pedra. Ele ajuda ela a escapar e eles encontram um abrigo em uma fenda, onde passam a noite juntos. Com os outros sobreviventes, o motorista encontrou os passageiros amontoados na caverna e conta a eles que passou o dia anterior explorando a ilha e encontrou algumas precauções ali, alguns alimentos. No entanto, os funcionários insatisfeitos exigem que o Dick entre em contato com a empresa e os evacue o mais rápido possível. Infelizmente, a comunicação na ilha não estava funcionando e os passageiros estão completamente isolados da civilização. Hoje, um dos participantes da formação da equipe assume que as piores previsões dos cientistas se tornam realidade e o meteoro caiu na Terra, destruindo toda a vida no planeta. Os passageiros ficam horrorizados com a ideia de que o mundo estava chegando ao fim. O Ma discorda do professor, porque ele está muito perto de poder de fato viver uma vida rica e não pode perder tudo agora. Ele fala para as pessoas se ocuparem em encontrarem uma maneira de enviar um sinal de socorro. Porém, começa a chover na ilha e os passageiros são obrigados a se esconder na fenda que eles tinham encontrado. Soluçando e tremendo de frio, no dia seguinte, o motorista leva alguns funcionários para a selva e ele mostra onde eles podem conseguir comida. Mas os trabalhadores de escritório não estavam acostumados a subir em árvores, então eles assistem hipnotizados enquanto o Dick faz o trabalho para eles. Aos poucos, as pessoas vão se adaptando à vida na ilha. Usando coletes salva-vidas de cores bem vivas, eles escrevem uma mensagem nas rochas perto da costa e montam um satélite com ferramentas que eles tinham disponíveis. Infelizmente, suas tentativas de entrar em contato com a civilização não levam a lugar nenhum. De repente, eles são surpreendidos por uma forte explosão. Acontece que o Xiao tentou consertar o barco deles por ordem do presidente Zeng, o que causou outro colapso. Devido ao desespero da situação, o presidente da empresa fica muito furioso. Pela primeira vez, a sua riqueza não desempenha nenhum papel aqui. O Dick trouxe comida e água para os passageiros e eles imediatamente correm como se fossem animais.
Alguns manifestam insatisfação com o sabor da fruta, o que enfurece o motorista. Ele lembra as pessoas ali que seus status aqui não significava nada. Se eles estão com fome e querem comida, eles que procurem. Parte da equipe apoia o Dick e o segue até a caverna que ele descobriu na selva. Por fim, os sobreviventes conseguem encontrar um lugar seguro para fazer uma fogueira. O Ma faz uma tentativa tímida de falar com a Shem e promete tirar a garota da ilha, mas ela o ignora. Enquanto isso, o grupo decide nomear o Dick, o motorista, como seu novo líder, já que ele é o mais adequado para sobreviver na ilha. O cara concorda em assumir essa responsabilidade, mas se oferece para definir algumas regras aqui. A notícia sobre o novo líder não agrada a direção da empresa, o chefe, que decidiu se juntar ao grupo também. A Shem sai da caverna para desabafar suas emoções. O Ma a segue como um cachorrinho. A garota estava prestes a gritar pro vazio, mas ele interrompe ela com seu grito. Vendo como ele foi intrusivo, a Shem decide voltar para a caverna e grita com o Ma quando ele tenta falar com ela. Ao amanhecer, o Dick reúne os homens para uma reunião geral e os divide em equipes. Cada equipe deve realizar determinadas tarefas para ajudá-los a sobreviver na ilha. Conseguir comida, buscar água e cozinhar. As regras do Dick produzem resultados, e logo ele fica obcecado com o seu novo poder. Mas o Ma não quer estar sobre a sua autoridade, então por vários dias ele explora a ilha por conta própria. De volta à caverna, o homem conta aos seus colegas o que aprendeu durante esses dias. O Dick fica furioso e bate na Shen com um pedaço de pau por tentar dividir comida com o Ma. O Ma tenta ir pra cima do cara que tá batendo na mulher que ele gosta, mas o Dick facilmente o esbofeteia e pressiona o seu rosto contra a água fervente. Mais tarde, ele amarra o Ma a uma árvore e avisa aos outros que isso acontecerá com quem desobedecer às suas regras. Durante a noite, o Xiao ajudou o seu irmão mais velho a se libertar das suas amarras. No dia seguinte, o Ma decide tentar navegar para fora da ilha e ofereceu ao seu irmão mais novo para se juntar com ele. A Shem encontra o Ma na praia e tenta dissuadi-lo de fugir. O homem mostra a ela o bilhete premiado da loteria e diz que ele está disposto a arriscar a sua vida por isso. Por fim, ele decide confessar os seus sentimentos a ela. Todos esses anos, ele amava ela. Ele se declara muito para ela, mas a garota não sente o mesmo sobre ele. Decidindo que não tem nada a perder, o Ma tenta beijar a sua amada, mas recebe uma dura rejeição. O homem frustrado deixa a Shen na praia, mas promete voltar para buscá-la se ele sobreviver. Os irmãos partiram em uma pequena jangada improvisada. Ao longo do caminho, o Ma revela a infância pobre e cruel que ele teve com o seu irmão. De repente, o olhar do homem é atraído por um corpo sem vida de um urso polar se batendo ali na água. Os irmãos acham que todos os polos estão inundados com água, então eles levam a carcaça do urso com eles de volta para a ilha. O Dick pune os fugitivos, fazendo eles remarem em terra firme. A humilhação dos irmãos é observada com satisfação por toda a equipe. A Shen conta a todos sobre o bilhete de loteria do Ma, e todos acham que ele é um ridículo. E o Shen tenta questionar o seu irmão mais velho sobre isso, já que eles concordaram em dividir o prêmio pela metade. No entanto, o Ma, irritado com o irmão, dá a entender que ele não vai dividir o dinheiro. Logo, todos percebem que estão presos na ilha para sempre. O presidente Zhang olha com tristeza para a foto da sua mulher e filha e joga o seu dinheiro todo fora porque era inútil. Chegou o 21º dia na ilha. A ditadura do Dick tá cada vez mais na cara. Ele proíbe seus subordinados de conversarem e fazerem pausas durante o trabalho. Como punição por insubordinação, ele ordena que o Ma e o presidente Zhang pesquem para todos eles. Na pescaria, uma conversa amigável se desenvolve entre os homens, onde o ex-líder da empresa admite que entende os sentimentos do Ma. Ele sugere que eles unam forças para sair dessa ilha. Durante a noite, outra briga entre o pessoal e o presidente Zhang começa, e ele decide se dirigir aos seus subordinados. Ele sugere que eles não se tornem como animais e parem de subir em árvores para conseguir comida. Se eles de fato forem os últimos habitantes da Terra, a existência de todo o planeta dependerá do seu progresso. A equipe apoia a fala do líder com aplausos, mas o Dick o interrompe. Ele estava convencido de que as pessoas precisam de regras, não de lógica para sobreviver. Ele diz que todos discordam da sua opinião para sair da caverna. A equipe se divide então em dois campos. O Ma, Xiao e alguns outros membros da equipe seguem o presidente. A Shem e o resto da equipe ficam sob a influência do Dick. O grupo do Zhang segue pela selva até que o presidente os conduz a um navio que estava virado,
Explorando o local, eles encontram tudo o que precisam para viver confortavelmente na ilha, e até mesmo combustível. No final, o presidente Zhang consegue reconquistar a confiança da sua tripulação. Na manhã seguinte, o Ma e Xian estão ansiosos para ver o enorme navio de cruzeiro que será sua nova salvação. Enquanto pescam, os irmãos se reconciliam e fantasiam sobre como vão dividir o dinheiro quando ficarem ricos. Enquanto isso, o segundo acampamento começa a ter problemas para encontrar comidas para eles. O Ma não pode permitir que a sua amada passe fome, então ele secretamente coloca peixes na sua cesta. A garota, orgulhosa, a princípio se recusa a aceitar os presentes do colega, mas ela de fato aceita. O Ma então traz a sua amada para o navio e cuidadosamente ajuda a lavar o seu cabelo com o sabão que ele tinha. Mais tarde, ele faz um tour pelo navio de cruzeiro, mostrando a ela todas as comodidades e suprimentos que eles conseguiram colocar nas suas mãos. Depois de um dia lindo juntos, a Shen decide se abrir com o colega e confessa que terminou com o seu marido porque não podia confiar nele. Então, segue-se um momento íntimo entre o casal, eles ficam juntos, que é interrompido pelo presidente Zhang. Confusa, a garota decide voltar para o seu acampamento. A Shen conta ao seu grupo sobre o navio de cruzeiro e logo eles também chegaram ao navio. O presidente Zhang apresenta à equipe um plano de como eles podem se unir para sobreviver. Ele sugere usar um baralho de cartas como dinheiro. Para concluir a tarefa, os subordinados receberão cartas de baralho de diferentes denominações para pagar pela comida ou outras conveniências. A oferta interessa ao grupo do Dick, mas o motorista se recusa a obedecer às regras do Zhang e leva seus homens embora. O Ma, confuso, lembra o presidente do seu plano de deixar a ilha. Acontece que o Zhang nunca teve a intenção de escapar e estava apenas usando os irmãos para cumprir as suas ordens. No entanto, os irmãos não querem mais ser escravos de outra pessoa e deixam o grupo do Zhang e vão para a selva. 60 dias se passaram na ilha. Os irmãos montaram um novo abrigo em um helicóptero, que também tinha caído lá. O Ma tem apenas 29 dias para apresentar o seu bilhete de loteria e receber os seus ganhos. Gradualmente, os oponentes do presidente Zhang começam a cair no desânimo. Sem equipamentos especiais, eles não conseguem garantir seu sustento. Os irmãos, exaustos, perdem a esperança de sair da ilha e decidem voltar para o navio. Durante a sua ausência, o Zhang desenvolveu todo um negócio, um comércio no navio, transformando cartas de baralho em moedas de troca. Alguns dos homens do Dick se juntaram ao seu acampamento, felizes por estarem sob o comando de um líder forte que pode lhes oferecer comida e conforto. Conhecendo Zhang, o Ma pede emprestado uma rede de pesca dele. O chefe zomba do seu pedido e ordena que um dos seus capangas espanque os irmãos e os persigam de volta até a selva. Durante a noite, a Shen, preocupada, chega ao esconderijo dos irmãos. Ela compartilha com eles o peixe que trocou com o Zhang por macarrão. O Ma fica desapontado pelo fato da menina também obedecer às regras do patrão e se recusa a aceitar a sua ajuda. Quando ofendida, a Shen sai. O Ma joga fora todos os peixes que trouxe. Agora é o 90º dia na ilha deserta. Exausto de fome, o Ma olha com tristeza para o bilhete de loteria, que não vai lhe render nenhum dinheiro. Ele teve azar até na sorte. Mas do nada, um peixe caiu do céu, e depois outro, e outro. Logo tem uma chuva de peixes que foram jogados na ilha por uma tempestade. Olhando de novo para o seu bilhete de loteria, o homem percebe que tem seus cobiçados ganhos finalmente. Ele saciou a sua fome. Os irmãos secam alguns peixes nas árvores. Na mente do Ma surgiu um plano bem astuto para assumir o controle da ilha. Primeiro, eles chegam ao acampamento do Dick, oferecendo para trocar os peixes por itens que não podem ser consertados na ilha. Então, eles vão até o Zhang, fazendo uma oferta semelhante ao seu grupo. Então, dividindo os peixes igualmente entre os dois grupos, eles colocam seus líderes uns contra os outros, que estavam querendo mais e mais provisões para si. Eventualmente, os irmãos planejam descobrir as fraquezas e desejos secretos do Dick e Zhang para obter o controle sobre eles. O Ma decide se desculpar com a Shen e chega à pequena caverna onde toma um banho. No entanto, ele percebe quando é tarde demais que um dos seus colegas estava lá dentro e a Shen escutou tudo que ele falou sobre ela. A Shen fica sorrindo amorosamente e observou o que ele estava falando. Durante outra distribuição de peixes, o Shen convence o grupo do Dick a pedir uma rede de pescas ao Zhang. O Dick concorda em fazer um acordo, mas o presidente impõe suas próprias condições a ele. Ou ele concorda em trabalhar para ele, ou seu grupo terá que devolver o dobro de peixes que ele pescou.
A atitude desdenhosa do Zhang irrita o Dick e dá ele um socão na cara do seu ex-chefe. O ex-motorista ordena que o seu grupo ataque o acampamento inimigo e tire os peixes deles à força. Os irmãos que observam a luta dos grupos sorriem contentes, pois o seu plano começou a dar os primeiros frutos. O dia se transforma em noite, mas a luta entre os dois campos continua inabalável. De repente, uma luz forte de um holofote brilha na reunião. O Ma usa o microfone do navio para se dirigir ao coletivo e manda eles se reunirem a ele na busca por uma grande massa de terra que deve ter sobrevivido à queda do meteoro. O Zhang ridiculariza a proposta do homem, mas a Shen defende ele. A garota não estava disposta a passar o resto da vida na ilha, competindo entre si pela sobrevivência. Usando um exemplo de maquinário restaurado, o Ma mostra aos seus colegas que ele tem uma boa chance de sair da ilha se todos fizerem um esforço juntos. Eles têm uma chance. Todo mundo ficou animado e ele se torna o novo líder. Se seguiu uma trégua e os famintos recebem comida quente e o Zhang permite que eles se instalem no acampamento de cruzeiro. O Ma diz à tripulação para monitorar as mudanças do clima e o nível do mar. Eles vão manter uma observação diária aqui. O Dick finalmente consegue um descanso bem esperado, confiando e comandando tudo ao novo líder. O Ma mostra os seus colegas celulares carregados e o Xiao mostra a ele fotos e mensagens de parentes em troca de cartas de baralho. O pessoal da ilha estavam felizes em ajudar uns aos outros a caçar e se divertirem. Agindo juntos, eles conseguem traçar um plano para resgatar o seu barco das rochas. O talentoso Xiao consegue restaurar a energia de todo o acampamento do cruzeiro. A galera tá bem feliz e dá uma festa para comemorar. Elogiando os irmãos, o Xiao curte muito com o poder que ganhou e jogou cartas de baralhos para a multidão, observando com prazer as pessoas se jogarem nelas. O Ma e a Shen mergulham de cabeça em um romance, passando o tempo todo que eles tinham livres juntos. Observando sua namorada, o homem começa a se perguntar se ela ficará com ele quando eles saírem da ilha. Durante outra festa, o pessoal da ilha escuta sons estranhos como tiros. Os irmãos e o motorista Dick decidem ir às montanhas para encontrar a origem do barulho. No caminho, o Ma confessa ao seu irmão que já ouviu esses sons antes e eles são ouvidos a cada 12 dias. Uma vez no penhasco, eles conseguem ver um novo navio lançando fogos de artifício perto da ilha. O Dick corre para tentar chamar a atenção. Os irmãos não compartilham da sua alegria porque eles voltariam para a vida onde eles não têm nada. Então Xiao não aceitou isso e convenceu seu irmão a esconder a verdade da tripulação para se manter no poder. De volta ao navio, eles avisam que o Dick estava delirando. Quando ele retorna ao acampamento e começa a falar sobre o navio com fogos de artifício, a tripulação não leva suas palavras a sério e decide que ele simplesmente enlouqueceu depois de perder o seu poder. O pobre rapaz é trancado em uma geladeira e nocauteado por um choque elétrico. O Xiao fez uma nova regra e proíbe a equipe de ir para as montanhas durante a noite. Deixados sozinhos, a Shen e o Ma discutem o que aconteceu com o Dick. A menina confessa que tem medo de voltar para casa porque se sente feliz na ilha com o seu amado. Ela quer ficar ao lado dele para sempre. E o homem promete isso a ela. Mas alguns dias se passaram. Eles observam o grupo começar a intimidar o Dick e a consciência do Ma começa a assumir o controle aqui. O Xiao tranquiliza o seu irmão e promete que eles logo voltarão para casa. Mantendo o seu poder, o menino pede ao Zhang que troque suas moedas com ele, mas ele se recusa a aceitar as cartas de baralho e obedece. Acontece que todo esse tempo o presidente estava comprando peixe para recuperar a sua influência sobre seus subordinados. O Xiao sabe disso, então procurou o ponto fraco do presidente da empresa. Ele mostrou ao seu chefe uma gravação feita da sua filhinha que foi deixada no seu telefone. O cara ameaça deletar o vídeo se o Zhang não entregar a sua empresa e a propriedade dele para ele. O chefe tem certeza de que não sobrou nada do resto do mundo, então ele facilmente aceita o acordo e transfere todas as suas propriedades para o Xiao. Mais tarde, o jovem fala o seu plano para o seu irmão. Ele pretende quebrar o motor do barco e roubar todas as redes dos pescadores para que a sua tripulação fique para sempre na ilha sem chance de sobrevivência. De acordo com seu plano, apenas ele e o Ma poderão voltar para casa e viver a vida rica que sonham. O homem fica horrorizado ao perceber que seu irmão mais novo ficou obcecado e começou a abusar do seu poder. Mais tarde, o Ma é enfiado em um saco e levado para a praia, onde todos os seus colegas se reúnem. A Shen
decidiu se casar com ele, porque ela aprendeu a confiar nos homens de novo graças a ele. Os desejos mais loucos do Ma finalmente se tornaram realidade, mas ele não estava nem um pouco feliz. Enquanto todos se reúnem para torcer e parabenizar o casal, ele começa a gritar que tudo é uma farsa. O homem tenta histericamente convencer o grupo do navio. Ele pede ajuda do Dick, mas o coitado já começou a acreditar na sua própria insanidade. As pessoas ao seu redor decidem que o Ma também enlouqueceu e o atingiu com uma arma de choque improvisada. Nos dias que se seguem, até a chegada do navio, o homem tenta em vão convencer os seus colegas da veracidade das suas palavras. Mas nem mesmo a Shen acredita nele, pensando que ele estava brincando com os sentimentos dela. O Xiao encoraja o seu irmão enquanto lembra das riquezas que os aguardam quando eles voltarem para casa. Ao escutarem a conversa, o Dick acusa o Ma de mentir, mas em vez de um confronto, o homem sugere que o Dick una forças com ele para escapar da ilha. Na noite da chegada do navio, o Ma sugere que o seu irmão embebedasse a tripulação a ponto de deixá-la inconsciente para escapar sem serem notados. No meio da festa, o Dick entra furtivamente no navio sem ser notado e quebra o cano de combustível. Ele tenta acender a gasolina, mas o isqueiro não funciona. Enquanto isso, o Ma pega uma tocha e fala que vai colocar fogo no navio para que as pessoas do navio vejam o fogo e venham ao auxílio deles. O povo ainda não acredita no homem e tenta arrancar a tocha dele. Apagando o fogo durante o confronto, o Ma e o Dick jogam a tocha acesa sobre o outro até que ela caia nos pés da Shen. O homem pede que ela confie nela e jogue o fogo no navio. A menina de fato joga a tocha no barco, mas ela não consegue alcançar e cai na água. Em meio à comoção, o bêbado presidente Zhang sai da sua cabine com um cigarro aceso. O Ma eletrocutou o seu patrão, e assim o cigarro caiu da sua mão, colocando fogo no barco. Ele joga o livro no qual o Zhang pegou todos os seus bens e deu pro Xiao no fogo. O irmão mais novo cai no chão em histeria, tendo perdido a sua única chance de um futuro cheio de riquezas. As pessoas estão em pânico tentando apagar o fogo, porque esse lugar os mantém vivos há meses. Ansiosos para se vingar do Ma, eles perseguem ele pelas montanhas. O homem chega a um penhasco e não consegue calcular a sua velocidade e caiu. Enquanto ele voa, ele percebe o novo navio passando ali. O homem mergulha na água com um sorriso no rosto, relembrando das gargalhadas alegres dos seus colegas. Na manhã seguinte, ele é jogado na terra. Voltando a si, ele procura pelos outros, mas ele encontra apenas a Shen. Ela diz ao Ma que toda a tripulação partiu porque o navio não poderia esperar muito. A Shen, por outro lado, decidiu esperar até que seu amado e ela pudessem passar mais alguns dias na ilha. Eventualmente, a equipe de sobreviventes ganhou popularidade mundial. O presidente Zhang compra a ilha para transformar ela em um resort. Toda a equipe visita o Xiao no hospital, que foi designado com amnésia temporária. No final, o Ma consegue coletar os seus ganhos. Ele ganhou um prédio da empresa e também o amor da garota que ele mais amava nesse mundo inteiro.